190 quilômetros a noroeste de Las Vegas, Nevada, em um trecho proibitivo de deserto, há um local misterioso conhecido por vários nomes. Terra dos Sonhos, Rancho Paraíso, Groom Lake e o mais notável, Área 51. O governo não quer reconhecer que há uma base lá. Mas eu já estive lá. Há uma pista, há prédios, é uma base extremamente secreta. A América sabe sobre a Área 51. Já é um termo familiar. É aqui que o trabalho mais secreto e importante da nação tem sido feito. A Área 51 é terreno fértil para a conspiração. As pessoas acreditam nas coisas mais absurdas quanto ao que aconteceria ali. Não acho que o governo poderia ocultar um disco voador que temos desde que eu tinha 1 ano de idade. Não acho mesmo. Há muitos segredos na Área 51. Porém, os mais bem guardados poderiam levar alguns desses oficiais para a prisão. Entrada proibida. Toda a área tem sensores magnéticos e de disparo eletroóptico. Se passar da linha sem autorização, eles atiram em você. Próxima parada, Área 51. Área 51. A verdadeira história. Embora o governo negue sua existência, a Área 51 se tornou parte da cultura popular, inspirando filmes, livros e programas de televisão. Porém, para entender a mística da Área 51, devemos olhar além das alegações extraordinárias e das teorias de conspiração. Esta é a área de pesquisa em Yucca Flat, Nevada. Uma época em que os Estados Unidos sofriam a paranoia da Guerra Fria. 3, 2, 1, 0. Uma época em que a Área 51 literalmente surgiu no deserto de Nevada, uma das diversas áreas de testes atômicos. O local em que fica a base aérea, chamada Área 51, foi no início dos anos 50, tomado pela Comissão de Energia Atômica, que é hoje o DOE, Departamento de Energia. Essas pessoas são responsáveis pelas armas nucleares do país. Precisavam de um lugar para testá-las. No centro-sul de Nevada, há um local para o qual ninguém dava importância. Este solo não era disputado. Se olhar mapas antigos da área, os mapas da Comissão de Energia Atômica, o verá dividido em áreas. Estas são quadras grandes. Em determinada época, o pedaço de terra em que fica o Groom Lake, que é um dos muitos leitos alcalinos secos da área, se chamava Área 51. Os mapas são antigos e esse sistema não é mais usado, mas o nome Área 51 permaneceu. Na primavera de 1955, a área na quadra número 51 teve papel bem maior nas negociações do governo com o Império Soviético. Naquele ano, o gênio da engenharia aeronáutica da Lockheed, Kelly Johnson, criou o primeiro avião espião super secreto da América, o U-2. Mas Johnson tinha um problema. Precisava testar sua criação secreta. Ele procurou um amigo de confiança, o piloto de teste civil Tony Levier, o homem que dizem ser o verdadeiro pai da Área 51. Eu disse a Kelly, eu sei exatamente o que quer e vou atendê-lo.
e atendi. Procurei o perfeito lago seco, pois sabia que um lago seco é o melhor campo de pouso natural para voos experimentais. Por quase uma semana, Tony Levier e sua equipe vasculharam o deserto de Nevada, checando dezenas de locais remotos. Mas quando passaram a cadeia montanhosa Nellis e viram no Groom Lake, Levier soube que a procura tinha terminado. Este lago, em uma escala de 1 a 10, é 11. Os outros não têm nem chance. Sua localização é no interior bem remoto e poucas pessoas passam por aquele lugar. Por fim, a CIA, a uns 50 ou 60 quilômetros de nós, tinha toda a estrutura e o equipamento para isso. E disse que construiria uma base para nós. Com isso, a Área 51 tornou-se a instalação militar mais confidencial do governo. Em poucas semanas, Tony Levier se viu ao controle do rebento da Guerra Fria de Kelly Johnson, o avião espião U-2. Em qualquer guerra, a arma mais poderosa é a informação sobre o inimigo. No final dos anos 50, o U-2, desenvolvido e testado na Área 51, era a arma secreta americana na Guerra Fria contra a ex-União Soviética. Sabíamos que os russos trabalhavam da forma mais rápida e inteligente possível para fazer bombas nucleares. Mas não tínhamos como observar seu vasto território. Então, a CIA foi ao Lockheed Skunk Works, que era um pequeno e brilhante grupo de engenharia, e disse: podem nos construir algo que voe alto? Trabalhando depressa, fizeram um dos primeiros aviões invencíveis, o U-2. Equipado com câmeras sensíveis ao infravermelho, o U-2 era capaz de gerar imagens aéreas detalhadas das instalações inimigas, a até 80 mil pés de altura, muito além do alcance do radar inimigo. Embora o avião U-2 fosse uma nave espiã, inventaram a história de que era testado no Lago Groom para pesquisa climática a grandes altitudes para o Comitê Nacional de Aeronáutica, NACA, um antecessor da NASA. Pintaram marcas falsas da NACA caso algum caísse fora de lá. Durante anos, o U-2 fez dezenas de missões clandestinas no total anonimato, trazendo provas fotográficas vitais da instalação militar russa de armas nucleares. Mas em maio de 1960, todo o segredo que cercava o U-2 caiu por terra. O segredo envolvendo o avião U-2 se acabou quando um deles foi parar em um remoto território da Rússia. O piloto Francis Powers fez um voo espetacular. Houve o famoso abate de Francis Gary Powers, e ele foi capturado. E foi em um momento delicado, quando haveria um encontro de cúpula entre Eisenhower e Khrushchev. 5 dias antes, nosso rapaz cai do céu em um avião não reconhecido, o que criou enorme rebuliço. Caso de espionagem sobre a Rússia. Nas vésperas da conferência com o premier Khrushchev, a notícia de que um avião americano é derrubado em território russo. Os Estados Unidos são acusados de acabar com a conferência antes da hora. Gary Powers foi condenado por espionagem pelo Tribunal Soviético e sentenciado a 10 anos de prisão. Porém, logo foi libertado em troca de um agente soviético em poder dos Estados Unidos. Apesar de envergonhado pelo incidente com o U-2, a informação que o governo americano obteve com as missões secretas se mostrou valiosa. Não tenho dúvidas de que a informação que obtiveram sobre a Rússia evitou uma terceira guerra mundial.
Mas o U-2 era só a primeira de muitas aeronaves confidenciais a ser desenvolvida e testada sobre a Área 51. Quando o programa do U-2 terminou, usaram as instalações em Groom Lake para testar o A-12, capaz de voar acima de Mach 3, a mais de 80 mil pés. Foi o antecessor do SR-71, o Blackbird. Ainda em uso hoje, o Blackbird forçou os limites da tecnologia aerodinâmica supersônica. Como o U-2, o SR-71 Blackbird era usado para reconhecimento militar. Mas com o avanço da tecnologia do inimigo, até essa aeronave sofisticada ficou vulnerável e os projetos clandestinos da Área 51 tomaram um novo rumo surpreendente. Segundo alguns peritos, um tipo diferente de aeronave estava sendo testada no céu escuro, sobre a Área 51. Vários de nossos agentes conseguiram obter aparelhagem militar russa, ou seja, caças MiG, sistemas de defesa por radar e muito mais. É claro que algumas pessoas de alguns governos e militares por trás da cortina de ferro eram corruptos. E parte deles acabou em Groom Lake. Havia esquadrões dos chamados Boinas Vermelhas, pilotos americanos de MiG. Apossar-se da arma do inimigo e destruí-la é muito útil. É um grande golpe e foi algo importante em Groom Lake. Era um segredo muito bem guardado. Mas os MiG russos e os Boinas Vermelhas não eram os únicos segredos na Área 51. Acompanhando Groom Lake nos anos 70, entramos na era do stealth. Foi quando aviões Have Blue foram desenvolvidos e testados lá. São chamados de demonstradores de tecnologia. Descobrimos ser possível manipular reflexos de radar com essas superfícies planas. Parece um anel de diamante. Mas será que voa? Era melhor construir um e testá-lo antes de encomendar um monte deles. Os Have Blue, que são feitos à mão e são pequenos, provam que pode-se fazer objetos aerodinâmicos e controláveis extremamente difíceis de o radar captar. Ao mesmo tempo, surgiu outro programa esquisito e que se tornou público, chamado Tacit Blue. Era um aparelho muito feio. Parecia um cruzamento entre um pão francês e uma pá de neve. Eles estavam tentando entender contornos mistos, indo além dos formatos planos do stealth e suavizando-os, como a lataria de um carro com curvas arredondadas. Dos projetos Have Blue e Tacit Blue, surgiu a tecnologia para a aeronave mais confidencial da América até hoje. Durante anos, houve relatos de cunhas pretas estranhas perfurando o céu perto de Groom Lake. Boatos de uma aeronave stealth, décadas à frente de seu tempo. Parece que os boatos sobre a Área 51 se mostraram mais fato que ficção, quando em 1988 o exército americano revelou o B-2 bombardeiro Stealth e o caça F-117. A Força Aérea usa o segredo para proteger a tecnologia avançada. Esperam que, mantendo algo oculto o maior tempo possível, um inimigo em potencial não ganhe vantagem. Deu certo com o programa Stealth. Durante os testes do F-117, todo o trabalho era feito à noite. Os mecânicos, os engenheiros, os pilotos, todos se habituaram a viver de noite. Os homens que lotavam o jato negro, como era chamado, se vestiam de preto. Em fevereiro